E o modus operandi do patrimonialismo é o extrativismo. O extrativismo é aquela prática de extrair os recursos da natureza e não agregar valor algum a isso. Da mesma forma fazem os patrimonialistas, que são os extrativistas estatais, que extraem da sociedade produtiva, daquilo que nós produzimos e canalizam para o seu patrimônio. 3 patinhos na lagoa. Quem joga bingo sabe, né? Já conseguimos, na semana passada, 222 inscritos, e eu agradeço ao compartilhamento dos espectadores qualificados já inscritos, que são os responsáveis por trazer novos, inteligentes e atentos espectadores do canal SC Think Tank, um canal com o objetivo de falar sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Eu tenho recebido muitos comentários, muitas sugestões importantes e provocações inteligentes dos espectadores do nosso canal SC Think Tank. A maior parte deles ainda continua vindo pelo WhatsApp, né? Então, eu solicito a vocês que façam também os comentários, as perguntas que vocês têm em mente, as provocações, as sugestões que tenham recebido por WhatsApp. Coloquem aí no canal do YouTube e eu certamente estarei atento e responderei e lerei as sugestões, as recomendações e vamos tocando adiante, porque esse canal tem sido bem sucedido pela motivação da minha parte, e a motivação da minha parte vem da tua audiência. No vídeo anterior, nós falávamos sobre o patrimonialismo nacional, que é o nosso problema de origem, patrimonialismo que afeta o desenvolvimento do país. Como disse no episódio passado, vou lembrar aqui, o que é o patrimonialismo? Que é um conceito sociológico, pode-se dizer também um conceito politológico, trazido à luz há um século atrás por um cara chamado Max Weber, que falava da Alemanha do seu tempo, ainda do século XIX, começo do século XX, quando dizia que sobre os patrimonialistas, que são aqueles que se apropriam do patrimônio público e fazem do patrimônio público uma extensão do patrimônio privado. E qual é o modus operandi do patrimonialista? É o extrativismo. Sabemos que o extrativismo, originalmente, é um conceito relativo ao agente que extrai os recursos da natureza, mas nada agrega. Assim é o patrimonialista, que é o extrativista estatal, aquele que é o operador do Estado, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. No interior desse meio há muitos patrimonialistas, muitos agentes estatais, cuja prática, cujo modus operandi é justamente o de extrair os recursos produzidos pela sociedade produtiva, pelo trabalhador, pelo empreendedor, extrair esses recursos e fazer com que boa parte desses recursos, para além dos serviços gerais que o Estado é obrigado a prestar e com muita frequência presta mal. Presta mal por quê? Porque parte substantiva desses recursos são apropriados pelo patrimonialista, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista ilegal. Esse é o contrário da mentalidade produtiva. Porque a mentalidade produtiva é aquela que extrai os recursos, seja da natureza, seja dos meios que tem à disposição, e transforma isso, agrega isso, aumenta o valor daquilo que extraiu. É ao contrário do que faz o extrativista estatal, que é o patrimonialista, que extrai os recursos por nós produzidos em benefício próprio. Pois bem, então, é o contrário da mentalidade produtiva, que extrai os recursos, seja da natureza, seja aqueles que estão à sua disposição, e agrega valor, produz. É o contrário do que faz o patrimonialista, que é o extrativista estatal.
Ele não extrai os recursos da natureza como no passado, mas tal qual ele extrai recursos da sociedade produtiva, de quem trabalha, de quem empreende, como eu e tu, que trabalhamos e pagamos nossos impostos. Para quê? Para que o Estado, através desses operadores, em parte cumpra os seus serviços, nem sempre bem cumpridos, e reserve com o nosso esforço uma parte dos recursos que nós produzimos, extrai esses recursos que são patrimônio público e fazem desse patrimônio público uma extensão do seu patrimônio privado. É isso que faz o patrimonialista, de forma ilegal ou de forma legal, como nós já dissemos. Então, como disse no episódio passado, como expliquei sucintamente, trata-se daquilo que podemos denominar de uma arquitetura do patrimonialismo, que é assim, tu tem a Constituição, e a Constituição gera leis. Uma das leis diz o seguinte: ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. No judiciário, ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto que ganha um presidente da República, quanto que ganha a mesma coisa que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. O teto, 41.600. Esse é o teto. Ninguém, segundo a Constituição, pode ganhar mais do que 41.600 de salário. Aí vem a artimanha do patrimonialista, que ele encontra uma maneira sutil e legal de acrescentar prebendas ao seu salário, de usurpar, ou seja, de extrair riqueza da sociedade produtiva, e inclusive sem pagar impostos. Porque ele faz o seguinte, como disse no episódio anterior, no caso do judiciário, os juízes do Supremo Tribunal Federal fazem o seguinte: eles criam auxílios, benefícios, auxílio para isso, auxílio para aquilo, a gente já falou sobre isso, e também geram uma verba indenizatória. Indenizatória por quê? É para indenizar um serviço adicional. Por exemplo, assumir mais do que uma função. É tipo o Ronaldinho Gaúcho, que quando jogava, o bruxo ocupava várias posições. Ele era ponta de lança, era centroavante, ponta direita, ponta esquerda, back avançado, e ele ganhava mais por isso. Só que ele não extraía os recursos que ele ganhava da sociedade. Ele sempre soube ser genial, diferente de ser ardiloso, como os patrimonialistas, os extrativistas do Estado, que extraem recursos da sociedade em benefício próprio. Então, tem um link aí abaixo, em que, se tu quiser saber um pouco mais detalhadamente sobre isso, eu tenho uma coluna nos jornais J+, de Canoinhas, no Informe Blumenau e no jornal Jornal Liberdade de São Bento do Sul. Tem um link aí embaixo para entender melhor o que é essa tal da verba indenizatória. E como é que é o mecanismo psicológico dessa arquitetura do patrimonialismo? É o seguinte: no caso do judiciário, um pitoco ganha 5 mil reais por mês de propina, um prefeitinho qualquer aí, que não tem vergonha na cara, como aconteceu e continua acontecendo pelo Brasil afora, e aconteceu e acontece em Santa Catarina. Bom, se acontece eu não tenho prova, mas que aconteceu, o Ministério Público ordenou o trabalho do GAECO. O GAECO foi atrás e já conseguiu prender 18 prefeitos, 6% dos prefeitos de Santa Catarina. Isso é uma vergonha para o Estado. Acontece que isso depende muito da eficiência, da eficácia do trabalho do GAECO, que é uma organização
comandada pelo Ministério Público de Santa Catarina, que é uma cooperação entre Polícia Civil e Polícia Militar. Aí um pitoco de um prefeito, que não tem vergonha na cara, ganha 5 pau por mês, o promotor, o juiz, o procurador, acha um pouco, dá uma risada. Aí um corrupto tungou 1 milhão, aí o juiz, o promotor, o procurador ficam indignados. Aí um advogado ganha 1 milhão num processo só, numa tacada só, aí o promotor, o juiz, o procurador não se sentem apenas indignados, mas têm inveja. Dizem, opa, também quero, eu mereço ganhar mais do que esse advogado aí. Isso é psicologia humana. E é a única maneira de frear esse ímpeto de extrair recursos da sociedade, seja ilegalmente, seja legalmente, é construindo regras que não beneficiem ninguém. Frear isso é o seguinte, é teoria da escolha racional. Eu não passo a mão no dinheiro público, eu não tungo patrimônio público, porque tu também não tungas. Então, eu não tungo, tu não tungas, ele não tunga, nós não tungamos. Então, isso é regra. Agora, se eu não posso, então ninguém pode. Se eu não posso, ninguém pode, é substituído por alguma exceção, aquilo que começa sendo exceção acaba, paradoxalmente, sendo a regra. O princípio de qualquer regra é tu abrir uma exceção. É isso que a elite patrimonialista, seja ela do executivo, do legislativo, do judiciário, como é o caso, faz o tempo todo. E sabe quanto custa tudo isso por ano no Brasil? Mais de 9 bilhões só em benefícios adicionais sobre os quais não incide nem um centavo de imposto de renda, que nós, como trabalhadores comuns, empreendedores, pagamos, eles não. Bom, então, de qualquer maneira é o seguinte, a corrupção existe em todo lugar, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, mas ela é maior ou menor dependendo das instituições que a gente tem, das instituições que a gente constrói, do exemplo que vem de cima, daqueles que formulam as instituições por nós autorizados, é o pessoal do legislativo, né, com inspiração do executivo e com a orientação do judiciário, com muita frequência. Aliás, não foi de outra maneira que a Constituição de 88, com seus benefícios e suas insuficiências, seus problemas, foi gerada com muita inspiração de juízes, promotores, procuradores, advogados, para gerar essa economia do judiciário que nos custa aí mais de 9 bilhões por ano só em prebendas, só em benefícios, só em verbas indenizatórias. Então é o seguinte, assim mostra a agência, a ONG internacional Transparência Brasil, que, aliás, tem sido perseguida por um certo juiz inominável aqui para mim, do Supremo Tribunal Federal, um velhaco, que resolveu perseguir a ONG internacional, que tem acesso em 180 países. É uma ONG que foi criada em 1995, se não me engano, na Alemanha, chamada Transparência Internacional, e que tem sede, né, que tem a sede na Alemanha, mas tem vínculos em 180 países e tem uma espécie de termômetro da corrupção, é um índice de percepção da corrupção, que é uma coisa difícil, né, de tu mensurar, mas existem critérios para perceber a corrupção em cada país. E isso, inclusive, através das regras, das instituições, das leis que são criadas, das regras, das normas, de como elas são seguidas ou, eventualmente, aviltadas. Como é o caso
do que o Transparência Brasil, que é um braço do Transparência Internacional, percebeu ao longo do ano de 2022 e rebaixou o Brasil, a colocação do Brasil na classificação do índice de corrupção. Nós perdemos pontos, por quê? Porque um juiz do Supremo Tribunal Federal, inonimável, resolveu anular as provas do acordo de leniência assinado pela Odebrecht, que agora tem outro nome, e também suspendeu o pagamento das multas de um acordo de leniência da JIF, e por extensão, isso beneficiou também a Odebrecht, que parou de pagar multas. Sabe de quanto nós estamos falando aqui? De um valor maior ainda do que aqueles 9 bilhões por ano que o Brasil, que eu, tu, que trabalhamos e empreendemos, pagamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, através dos impostos, para sustentar essa tunga e permitir que um inonimável perdoe uma dívida, multas aí, nós estamos falando de coisa de mais de 10 bilhões, ok? São esses episódios que nos ajudam a entender aqui e ali, que ajuda a compor o mosaico do patrimonialismo brasileiro. Não é apenas um problema moral, o que já não é pouca coisa, porque sem bons exemplos morais, uma nação, uma sociedade não consegue avançar no processo civilizatório. Ou a gente mantém as rédeas, ou a gente freia os ímpetos de corrupção, os ímpetos de extração do patrimônio público em benefício privado, ou a gente descamba. E o Brasil tem tido muita dificuldade de avançar nesse sentido, e claro que um estado como Santa Catarina sofre com isso, porque não fosse por essa tunga, seja ela legalizada ou não, e nesse caso nós estamos falando de uma tunga legalizada, né, por causa da artimanha do patrimonialista, que é um extrativista estatal, que suga os nossos recursos em benefício próprio, instituindo prebendas, verbas indenizatórias, para compensar seus trabalhos extras e não sei mais o que, papo furado. Isso emperra o desenvolvimento do Brasil, emperra o desenvolvimento, claro que não impede, mas freia o desenvolvimento de um estado muito promissor como o estado de Santa Catarina, quando a gente sabe que está aí uma novela de 10 anos e a gente não consegue terminar a duplicação da 470 de Indaial, passando por Blumenau, Gaspar, Ilhota, até chegar em Navegantes, para o porto de Navegantes, um dos portos de maior movimentação de carga do Brasil. Se não me engano, é o segundo, só perde para o de Santos. Ultrapassou o de Itajaí, que anda meio parado aí, mas vai voltar, com carga toda, em pouco tempo, e aí nós vamos ter 2 superportos, sem contar o porto lá de Itapuá, que também está bombando, que é um porto privado, assim como o Porto Nave também né? Dando bons exemplos de como se faz a coisa. Mas nós precisamos da duplicação da 470, e já a teríamos se ao invés de ganhar, em média, 99 mil reais por mês, o que dá um bruto de 1.300.000, 1.400.000 por ano para cada servidor, promotor ou procurador do Ministério Público de Santa Catarina, a exemplo de outros ministérios públicos, se eles ganhassem no teto, não menos, nem mais do que o teto, se eles ganhassem o teto, aquilo que a lei diz que um funcionário público pode ganhar, nada mais do que um juiz do Supremo Tribunal Federal. Acontece que o juiz do Supremo Tribunal Federal inventou a tunga e ultrapassou o teto com as prebendas, que ele chama de verba indenizatória, auxílio toga, auxílio livro, auxílio não sei o quê. Claro, auxílio alimentação, porque todo mundo precisa se alimentar, né? Auxílio vestimenta, porque todo mundo precisa se vestir. Essa balela toda aí, que a gente engole ano após ano, e isso acaba dificultando, emperrando, dificultando o processo de desenvolvimento econômico, político e social do país.
de estados como Santa Catarina, que poderiam estar produzindo muito mais, vendendo mais, exportando mais, gerando mais riqueza, aumentando o PIB do nosso país. Só que isso não acontece porque o investimento público, que na década de 70 já chegou a 10%, hoje, no ano de 2023, no ano que passou, olha, não passou muito de 1,5%. Isso é uma vergonha. E sabe por que isso acontece? É por razões como essa que nós estamos falando aqui. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. A gente se vê lá. Do vídeo 1. Tá, esse não é o vídeo 1, esse é o... Como é que chama ali? A chamada, né? Short. Não é nem um short, João, é aquele que vai antes do iniciar o episódio. Então é o seguinte, vai lá, Gravando. aquela chamada, né? Como é que a gente chama isso mesmo? Não sei. Uma chamada que seja, né? E o modus operandi, o patrimonialismo, é o extrativismo, que é... Esqueci de colocar o microfone. Paga tudo. Agência... Nossa senhora. Tem que repetir essa. Tá. É a dengue. Rapaziada, peguei dengue. Então, a minha voz deve estar refletindo de alguma maneira essa tungada aí que o mosquito da dengue me pegou. Mas já estão melhorando. Se cuidem. Esse do patrimonialismo brasileiro como o nosso problema original. Tá, tudo bem, sem problema. Vai pro making off. Então, vamos de novo? É o ET. Ou o ministro da Educação, o futuro ministro da Educação, Edson Luiz Dombrowski, acabou de me ligar. Eu estou na gravação, eu vou mandar um recado para ele. Meu amigo, recuperado da facada já, eu vou te anunciar aqui, tu nem sabe disso ainda, mas eu tenho poder. Eu sou o coordenador aqui do SC Think Tank. Estou te dizendo que semana que vem tu vai ser nomeado o novo ministro da Educação, porque o que está aí não deu conta. Tá bom, Polaco? Um abraço, depois eu te ligo.